Eu acho que há três providências que são fundamentais e urgentes que tanto o Estado quanto a União precisam tomar para melhorar a educação no Brasil. A primeira é o cuidado com a formação inicial e continuada do professor. Para mim, o professor é a figura-chave, figura central no processo, né, da escola. O segundo é cuidar da questão da carreira docente, que é fundamental também. E o terceiro é a remuneração, a questão da remuneração. Boa tarde. Formação inicial e continuada, carreira e salário. Três questões apontadas pelos educadores como essenciais para a melhoria do ensino. Três questões que indicam a direção da valorização do professor. Formação e valorização dos professores foi tema da conferência que a APUESP realizou no dia 23 de abril em sua sede central. Transmitida pela internet, a conferência permitiu que educadores dos mais distantes pontos do estado de São Paulo pudessem interagir com os palestrantes, todos eles doutores em educação. Mais do que reivindicar, a APUESP está agindo na qualificação dos professores e professoras. O Educação na TV esteve presente à conferência e no programa de hoje traz as opiniões de alguns dos palestrantes sobre o tema. Valorização do professor está na ordem do dia. Debater o assunto é fundamental para resolver uma questão que ao longo do tempo ainda continua mal resolvida. Em algum momento o professor foi valorizado? É interessante essa pergunta, né? Eu acho que a história da profissão que a gente conhece, né, mostra que ela já começa aqui no Brasil, né, sendo uma profissão com algumas complicações. Quando ela cresce, a profissão cresce, o número de professores se amplia um pouco, né, ela começa a se tornar uma profissão mais feminina e começa um decréscimo mais acentuado do status profissional dos professores. Esta datação, digamos assim, né, é aí do século XX, da primeira metade do século XX, final da primeira metade do século XX. Antes disso, a gente ouve aquelas histórias de que o professor ganhava tão bem quanto um juiz de direito, quanto o médico da cidade, participava das reuniões importantes em cada uma das cidades, quando reunia prefeito, juiz, o padre, etc. Estava lá a representação dos professores, né? Quer dizer, nós temos aí um período que acaba sendo quase um período de ouro, uma época áurea no imaginário das pessoas, mas os estudos sobre a profissão docente mostram que mesmo neste período anterior à expansão e à feminização da profissão, né, o valor do salário já não era algo tão poderoso, né? Há relatos do começo do século, por exemplo, de professores com dificuldades para comprar livros. Alguém que estivesse ganhando muito bem possivelmente não estaria dizendo que falta a essência, né? A essência da sua profissão, quer dizer, que são os livros, a base do conhecimento, né? Então, eu não sei se a profissão dos professores aqui entre nós já teve um momento áureo. Eu acho que ela teve momentos menos difíceis do que a gente vive hoje. Isso sem dúvida. Sempre que se discute a questão da formação dos professores, é inevitável vir à tona a responsabilidade das universidades nesse processo. Quem forma conhece a necessidade de quem está formando? Sim e não. Nós temos algumas iniciativas muito interessantes em universidades brasileiras e eu vou me permitir aqui a falar especialmente da Universidade de São Paulo, que há 6 anos está implementando um programa de formação de professores, modificando radicalmente as bases dessa formação, superando essa fragmentação tradicional que havia entre licenciatura, a formação na área pedagógica e na área dos conteúdos específicos. Ele é um projeto que é orgânico e que articula todas as instâncias da universidade, valorizando todas elas em igualdade e que tem, como eu tive a oportunidade de ressaltar, no estágio a alma do seu processo.
e esse estágio é na articulação direta com o sistema público de ensino e no qual o projeto os professores participam diretamente, não como professores que lá estão para serem olhados pela universidade, mas professores que estão se colocando como sujeitos e autores do projeto de formação. As autoridades ligadas à educação em São Paulo mais de uma vez se pronunciaram, afirmando que os professores não gostam de ser avaliados. Se tem uma concepção democrática de educação, os critérios e os parâmetros são negociados, são discutidos coletivamente. Agora, se tem uma concepção autoritária de educação ou com determinadas finalidades, por exemplo, na minha intervenção eu disse que quem é que faz a moda em educação? Quem fez a moda da avaliação? Quem fez a moda da avaliação foi quem estava interessado em discriminar, ou seja, fazer uma avaliação classificatória em que aqueles que tivessem dificuldades no seu desempenho não havia nenhum programa previamente pensado para ajudá-los. Portanto, era uma avaliação para excluir, para discriminar. Ora, toda vez que eu construo um modelo de avaliação baseado em critérios, parâmetros não negociados, é porque, no mínimo, eu tenho que desconfiar que deve haver alguma intenção que não vai beneficiar quem vai ser avaliado. Não pode um sindicato da educação não tratar dessas questões com a profundidade, né, ao mesmo tempo com a contemporaneidade que tem que se tratar dos temas. No momento, nós temos que debater a avaliação assim, assado, daquela forma ou de outra. A mesma coisa a questão da qualidade de ensino. Ela não tem um único, não há um único conceito da qualidade, mas à medida que a sociedade vai evoluindo, essa qualidade também vai requerendo outros conceitos e agregando outros significados. Nós vamos tornar essa discussão efervescente da forma como nós tornamos, né? Algo que era para ser tão prejudicial para os professores, eu considero que sim, não por ter ocorrido a avaliação, a prova propriamente dito, mas a forma escabrosa como aquela provinha da Secretaria da Educação foi implantada, acho que foi enfrentada com tanta maturidade pelo sindicato, que o sindicato saiu vitorioso não porque soube dizer não. Ele disse um não, mas um não apoiado em cima de propostas, sobretudo. E a gente não tem que ter vergonha de ser propositivo numa sociedade que está cobrando respostas nossas também dos educadores. No dia 12 de maio, próxima terça-feira, a APUESP reúne-se com o novo secretário da Educação de São Paulo, o ex-ministro Paulo Renato de Souza. Nessa primeira reunião, marcada para as 15 horas, o sindicato vai discutir a pauta de reivindicações da categoria em defesa da valorização profissional e da melhoria da qualidade do ensino na rede pública estadual. A pauta de reivindicações dos professores paulistas inclui, entre outros pontos, o fim da política de bônus, a incorporação de todas as gratificações extensiva aos aposentados, reposição salarial de 27,5%, piso do DIEESE, concurso público classificatório em todos os níveis e disciplinas, fim da superlotação das salas de aula, melhores condições de trabalho, novo plano de carreira, liberdade de cátedra, fim da municipalização do ensino, creche e pré-escola, e cumprimento da jornada garantida pela Lei do Piso de 33% para atividades extra-classe. No mesmo dia 12, a partir das 14 horas, os professores representantes de escola realizam reunião centralizada em frente à Secretaria da Educação para reforçar a pressão pelo atendimento da pauta de reivindicações. Lembrando que a próxima Assembleia dos Professores com paralisação está marcada para o dia 29 de maio, às 14 horas, na Praça da República. No dia 29, todas as categorias do funcionalismo estadual paralisam suas atividades e lutam, entre outros pontos, pelo cumprimento da database, ocorrida em março e mais uma vez descumprida pelo governo do estado. Sua participação faz toda a diferença. Voltamos no próximo sábado às 3h35 da tarde. Até lá e uma ótima semana a todos.